Olá galera, hoje o nosso encontro, né? Vamos para mais um encontro de raciocínio lógico, tá? Hoje a gente vai estudar a tabela verdade. Às vezes é um bicho de 7 cabeças, às vezes que vocês acham, mas a gente não tem esse bicho de 7 cabeças aqui, tá? Eu vou ajudar vocês a compreender a tabela verdade de maneira simples e sucinta, tá bom? Para vocês tirar esse peso das costas de vocês quando vê a tabela verdade. Não, a gente não quer isso. A gente quer que vocês compreendam e compreendam da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá para a proposição, para a tabela verdade das proporções simples, né? Aqui a gente não tem problema, proporções simples. Por quê? Quando a gente fala em tabela verdade, a gente está falando dos valores possíveis, né? As possibilidades, os valores possíveis, lógicos, das minhas proporções. Ou seja, quando a gente tem uma proporção simples, a gente tem dois valores lógicos, correto? A gente tem P é verdadeiro ou P é falso. Ou seja, quando a gente tem uma proporção simples, né, a gente tem o quê? Duas possibilidades. Duas possibilidades de valores lógicos, certo? Beleza. Mas, professor, e quando a gente tem mais de uma possibilidade? É porque acontece o quê? Aparece mais proporção, né, não? Vamos lá ver se é isso mesmo? Vamos. Vou falar agora um pouco da tabela verdade das proporções compostas, tá? Gente, espero que vocês prestem bastante atenção nessa aula, tá? Porque ela é uma continuação do encontro passado. Se vocês compreenderam a aula passada, no encontro passado, nessa aqui vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer, tá? E a gente vai estar colocando para vocês o estudo da tabela verdade. Como fazer, como vocês encarar a tabela verdade, a gente vai ligar os conectivos, lembra dos conectivos que eu falei na aula passada? Vão aparecer aqui, tá? Então, por isso que a aula passada, e essa é muito importante ao longo do curso. Na verdade, matemática é gradativo, né? O que você vê em uma aula é porque vai precisar dar na outra aula e assim sucessivamente, tá bom? Vamos falar da proporção da tabela verdade das proporções compostas. Vamos lá. A tabela verdade é uma tabela que combinamos todas as possibilidades das proporções simples para ver quais os resultados das proporções compostas, porque as proporções compostas é formada por duas ou mais proporções simples. Lembra que eu falei na aula anterior? A tabela verdade, como se sabe, é um instrumento muito eficiente de composição de proporções. Aí a gente vai agora trabalhar com a tabela verdade com os conectivos que eu falei na aula passada. Eu estou batendo muito nessa tecla porque os conectivos é muito importante nesse estudo e na aula passada também. E ao longo do nosso curso, eles vão ser bastante importantes, tá? E saber o significado de cada um, sabe? O que o símbolo quer dizer, isso é muito importante ao longo do nosso curso para vocês chegar na prova de vocês craques, tá? Explicando as possibilidades. As possibilidades são os valores lógicos possíveis que as nossas proporções podem ter, certo? Mas antes da gente começar a fazer as nossas tabelas verdades, que eu vou fazer aqui com vocês, é interessante a gente saber o seguinte. Quantas linhas a minha tabela verdade vai ter? Como eu descubro isso, professor? Por essa fórmula aqui, gente. X é o quê? A quantidade de linhas da minha tabela verdade. E N é o número de proposições que eu tenho. Ah, professor, então por isso que é na simples lá, se eu tiver só uma proporção simples, por isso que só duas possibilidades? Sim. Você vai pegar 2 elevado a 1, 2. É por isso que a gente só tem o quê? Duas possibilidades. Quando a gente aumenta a quantidade de proporções, a nossa tabela vai aumentar. Certo? Vamos lá. X é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de proporções, x é a quantidade de linhas que minha tabela verdade vai ter. Vamos lá ver essa relação. Se tivermos duas proposições, quantas linhas a nossa tabela verdade vai ter? X, né, é igual a 2 elevado a 2, que é igual a quanto?
4. Então, a gente está dizendo que vai ter 4 possibilidades, 4 valores lógicos possíveis para cada proposição. De fato, vamos lá. P, eu posso ter um valor verdadeiro e Q pode ter um valor verdadeiro, certo? P pode ter um valor verdadeiro e Q tem um valor falso. A minha proposição P pode ser falsa, mas a minha proposição Q pode ser verdadeira. Aqui pode ser falso e a minha proposição Q também pode ser falso. Ou seja, aqui teve 4 possibilidades, aqui teve 4 possibilidades. Está vendo? X igual a 2 elevado a n. N é o número de proposições. A gente vai ter a quantidade de linhas. A gente teve 1, 2, 3, 4 linhas. Isso subtende o quê? Que a gente vai ter 4 possibilidades para cada proposição que a gente tiver. Ok? Professor, e se a gente tiver 3 proposições? A gente tem que descobrir primeiro a quantidade de linhas, né? Que é igual a quanto? 2 elevado a 3, que é igual a quanto? 2 vezes 2 vezes 2, né? 4 vezes 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Professor, então o senhor está dizendo que a gente vai ter 8 possibilidades agora para cada proposição. É isso mesmo. Ou seja, aqui pode ser verdadeiro, aqui pode ser verdadeiro, e aqui pode ser verdadeiro. As 3 têm um valor lógico verdadeiro. Aqui pode ser verdadeiro, aqui pode ser verdadeiro, aqui já pode ser falso. Aqui pode ser verdadeiro mais uma vez, aqui pode ser falso, e aqui verdadeiro. Aqui pode ter um valor lógico verdadeiro, aqui pode ter um valor lógico falso, e aqui tem um valor lógico falso. Agora, P pode ter um valor lógico falso, aqui eu posso ter verdadeiro, aqui eu vou ter o que agora? Verdadeiro. Aqui, eu, mais uma vez, eu posso ter o valor lógico falso, certo? Aqui, verdadeiro. Aqui eu posso ter o valor lógico falso. Aqui, mais uma vez, falso. Aqui eu posso ter falso. Mas aqui eu já posso ter verdadeiro. Aqui eu posso ter mais uma vez o falso. Aqui mais uma vez falso. E aqui mais uma vez falso. Ou seja, vocês perceberam que é 8 possibilidades diferentes das proposições? Aqui eu tive 8 possibilidades. 8 possibilidades. Aqui eu tenho mais 8 possibilidades de valor lógico de Q. Aqui eu tenho mais 8 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professor, a quantidade de linhas é a quantidade de possibilidades que eu tenho para as minhas proposições. Isso mesmo. Mas eu vou ensinar outro macete para vocês também. A gente viu que a gente tem 3 proposições e a gente tem 8 possibilidades, 8 linhas. Então, a gente vai ter 8 possibilidades para cada proposição. Para cada proposição, certo? Perceba que aqui tem 4 valores lógicos verdadeiros seguidos. Aqui a gente vai ter 4 valores lógicos falsos seguidos. Mas perceba que aqui a gente já tem 2 e aqui a gente só tem 1. Ah, professor, então quer dizer que eu posso, né? Eu tenho 3 proposições. Vou ter 8 linhas, vou ter 3 colunas. Então eu posso, né? Dividir aqui os valores lógicos de P em 4 verdadeiro e 4 falso logo. Colocar aqui que manter esse padrão de 2 verdadeiro e 2 falsos até o final. E o R vai ter os valores lógicos alternados. Sim. É muito mais fácil de vocês fazerem isso, tá? Eu só fui fazendo possibilidade por possibilidade para vocês verem que a gente está mexendo com possibilidades, as possíveis possibilidades para cada proposição. Fechou? Pronto. Aí vocês podem fazer dos dois jeitos, como eu fiz na primeira vez, ou pelo macete, dividindo ao meio os valores lógicos que se repetem, um padrãozinho. Tá certo? Agora, como exercício, eu quero que vocês façam a tabela verdade, caso a gente tenha 4 proposições. Vou dar um spoiler. Vocês têm que fazer, olha. Façam para vocês treinar. No concurso, dificilmente cai tabela verdade com 4 proposições.
E cai mais com 2 proposições, tá? No máximo, do máximo 3, tá? Mas vocês já estão craques, né? Na tabela verdade com 3 proposições e com 4 proposições vocês vão fazer para treinar, tá bom? Agora a gente vai ver a tabela verdade das conjunções. Conjunções, lembra o que, gente? Os conectivos lá, né? Não? Que a gente aprendeu na aula passada. De verdade. Quando a gente vê conjunção, a gente já tem que automaticamente lembrar desse conectivo I, que significa o quê? Essa letrinha I aqui. O Ezinho. Certo? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Automaticamente, quando você vê conjunção, tem que estar no sangue isso, viu? É o conectivo I, esse chapéuzinho, que significa Ezinho em palavra, né? Aí eu vou trazer o seguinte exemplo para vocês. O professor Paulo quer fazer uma caipirinha e não tem nem limão, nem cachaça. Como é que vai fazer uma caipirinha sem limão e sem cachaça? Vocês acham que isso é possível? Eu acho que não, mas vamos lá. Então, ele pede à sua dedicada esposa que compre tais ingredientes, limão e cachaça. A gente está considerando que P é a proposição que ela compra o limão e Q a proposição que ela compra a cachaça. Porém, a esposa de Paulo, né, teve para ilustrar o caso em questão as possíveis distintas condutas. Tá certo? As possíveis possibilidades. Vamos lá. Perceba o que ela tem aqui. Ela comprou apenas limão. Então, como ela comprou apenas limão, eu vou botar aqui o Vzinho. Que a gente vai ter limão. Se ela comprou apenas limão, então a gente não vai ter cachaça. Certo? Beleza. Vamos lá, outro valor aqui. Outra possibilidade, né? Comprou apenas cachaça. Então a gente não vai ter limão. Aí eu vou botar o quê? O Fzinho aqui, como sendo, a gente não tem limão. Mas a gente vai ter o quê? Cachaça. Beleza. Ela está ilustrando as possibilidades, tá certo? Beleza. Comprou. Não comprou nem limão e nem cachaça. Então a gente não vai ter nenhum dos dois. Ixi, Maria. Então não tenho limão e nem vou ter a cachaça. E tem outra situação que ela bota, né? Comprou limão e comprou cachaça. A outra conduta. Então a gente vai ter o quê? Limão e vai ter cachaça. Aí é a simples pergunta. Aqui em cima. Dá para fazer a caipirinha? Vamos lá. Se a gente tiver só limão e não tiver cachaça, dá para fazer a caipirinha? Não. Então eu vou botar não como F. Certo? Dá para a gente fazer a caipirinha sem limão e com cachaça? Outra situação também que não dá para a gente fazer. Beleza? Dá pra gente comprar. Dá pra gente fazer a caipirinha sem limão e sem cachaça? Não dá, né? Porque tem que ter os dois. Dá pra gente fazer a caipirinha com limão e com cachaça? Dá. Ou seja, para ele conseguir fazer a caipirinha, ela ilustrou essas possibilidades, as condutas, tá vendo? Ou seja, tá vendo? A gente tem duas proposições. Então, para cá, a gente teve 4 possibilidades. Para cá, a gente teve 4 possibilidades possíveis. Ter limão, não ter cachaça. Não ter limão e ter cachaça. Não ter nenhum dos dois e ter os dois. Beleza? O que eu quero que vocês percebam, gente? No conectivo I, quando a gente tem aqui, ó, o conectivo I, que é a tabela da conjunção, a gente só vai obter um valor aqui, ó, P e Q. Lembrando que P é o quê? Esse conectivo aqui. Aqui foi para ilustrar, gente, que a gente só vai ter um valor verdadeiro aqui, ó, para as proposições com conectivos I, se o quê? Aqui, ó. Dá para fazer a caipirinha? Dá. Somente se tiver os dois, limão e cachaça. Então, quando tiver o conectivo I, o valor lógico possível que dá verdadeiro é só se os dois for verdadeiro. Se uma proposição for verdadeira e a outra for falsa, tiveres valores lógicos distintos,
a não ser iguais verdadeiro e verdadeiro, a gente não vai ter valor lógico verdadeiro na conjunção, tá certo? Sempre que vocês veem uma situação, conjunção, para ter um valor lógico verdadeiro, as duas proposições têm que ser verdadeiras. Fechou? Pronto. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o estudo da tabela verdade da disjunção. Lembra da disjunção? Tem que estar no sangue. Disjunção é o quê? Esse símbolozinho aqui, né? O Vzinho. Parecendo um V. Que ele significa o que em palavra, gente? Ou. Tem que estar no sangue, gente. Quando você vê disjunção, é o conectivo V, que ele quer dizer ou. Certo? Beleza. Vamos abusar agora do professor Paulo, desse exemplo. Agora, nesse caso, a esposa de Paulo quer fazer o almoço e percebe que está sem a famosa mistura. A mistura que a gente fala é a carne, né? Tem que ter a mistura. Então, ela pede que seu dedicado marido compre carne ou frango. Carne ou frango. Para fazer a mistura do almoço. Pois ela irá fazer uma das duas misturas. Ou seja, ela quer fazer frango ou carne para comer. E a gente vai chamar de P, assim como anteriormente, que ele comprou carne de frango e que ele comprou carne bovina. Porém, Paulo, depois de umas caipirinhas, né, teve para ilustrar o caso em questão as possíveis condutas, ou seja, as possibilidades, certo? Vamos lá fazer como anteriormente, gente, com essas condutas. Tá? Se Paulo comprou apenas carne de frango, então a gente vai ter o quê? Carne de frango, mas a gente não vai ter carne bovina. Se ele adotar essa possibilidade. Tá vendo que a gente está com duas proposições. Tá vendo? Duas proposições. Então aqui a gente vai ter 4 possibilidades. 4 possibilidades possíveis para cada proposição. Isso tem que estar também. Vocês têm que se ligar nisso, tá? Por isso que aqui a gente vai ter o quê? 4 possibilidades para cada proposição. Aqui minha proposição P, carne de frango, comprou carne de frango, e a minha proposição Q, comprou carne bovina, beleza. Vamos lá para a segunda conduta. Comprou apenas carne bovina, então a gente não vai ter carne de frango, mas a gente vai ter carne bovina, certo? Beleza. Comprou carne de frango e carne bovina, então ele levou os dois, beleza. Temos dois. E ele não comprou nem carne de frango, nem carne bovina. Então a gente vai ter o que, gente? Aqui? Não tem nenhum dos dois. Beleza? Lembre que ela quer fazer o que, gente? Aqui. Ela quer fazer o que? Carne de frango ou carne bovina para o jantar. Ou para o almoço. Certo? Vamos lá. Para a esposa dele fazer a mistura. Vamos lá. A esposa dele fez a mistura, será? Se ela tiver apenas frango e não tiver carne, a gente vai ter uma mistura? Vamos ter uma mistura. Se a gente não tiver frango, mas tiver carne, a gente vai ter uma mistura? Vamos ter uma mistura. Se a gente tiver os dois, melhor ainda, né? Que ela vai ter mais uma possibilidade de quê? De fazer a mistura. Mas se ela não tiver nenhuma das duas, não vai ter como ela fazer a mistura, né? Sem carne e sem frango. O que eu quero que vocês percebam, gente? Quando tiver o ou com duas proposições ou ligando duas proposições simples, né? Que é nesse caso, ou ela quer fazer carne de frango ou ela quer fazer carne bovina, a gente quer saber o que? Se ela fez a mistura, o que é o meu propósito aqui, que vocês enxergam, que quando tiver o conectivo ou, que é esse aqui, ou é uma coisa ou é outra. Para a gente ter um valor lógico verdadeiro, como aqui, aqui e aqui, a gente pode ter uma das possibilidades, das proposições apenas tem que ser verdadeira. A gente só vai ter um valor falso se as duas for falsas. Se as duas proposições for falsa, que no caso aqui foi não ter carne de frango e nem ter carne bovina. Tem como fazer mistura? Não tem. Mas os outros casos foi possível. Ou seja, só nessa primeira linha aqui,
Só precisou ter frango para ela fazer a mistura. Então é válido. Nessa segunda linha aqui, só precisou ter carne de quê? Bovina, para ela fazer a mistura. Tá vendo que a gente teve valores lógicos verdadeiros? Tá? Eu estou usando o Vzinho de verdade, porque a gente disse que ela fez a mistura, certo? Se ela tiver os dois, melhor ainda, porque é mais possibilidade de ter um valor lógico verdadeiro. Ou seja, quando tiver o conectivo OU na disjunção, só vamos ter valores lógicos falsos se as duas proposições forem falsas. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Beleza. Vocês lembram lá no conectivo que a gente tinha também a disjunção exclusiva? Eu falei, gente, ela tem um pequeno detalhezinho assim, que lá na frente a gente vai perceber a diferença da disjunção inclusiva e da disjunção exclusiva. Aqui a gente tem o quê? Quando vem essa disjunção exclusiva, a gente tem que estar na mente com esse conectivo. Ele é aquele conectivo ou A ou B. Ele quer dizer o quê? Uma coisa ou outra. Eu vou ilustrar para vocês porque é uma coisa ou outra. E a gente vai ver a diferença da disjunção inclusiva, tá bom? Eu vou trazer mais uma situação aqui e vocês vamos perceber, a gente junto, vamos perceber a diferença. Tá? Eu estou fazendo aqui só apenas com duas proposições, tá? Porque vocês, nessa altura do campeonato, creio que vocês já sabem que quando a gente tem duas proposições, a gente vai ter 4 possibilidades para cada proposição, certo? A gente já sabe do macetezinho, que eu vou fazer aqui neste instante, que vai ficar mais fácil, beleza. Vamos lá, a seguinte situação. Vamos comparar duas sentenças abaixo, né? Referente ao presente de Natal. Você diz ao seu filho duas frases muito parecidas, tá? Tais como, dar-te-ei um celular ou te darei um relógio. Você diz isso ao seu filho. Mas depois você fala assim, ou te darei um celular ou te darei um relógio. Perceba que nessa primeira proposição, o que a gente dá para perceber aqui, gente? Dar-te-ei um celular ou te darei um relógio. Eu posso ter um ou outro, ou eu posso ter os dois, não posso não? Olha esse conectivo aqui. A gente conhece ele de onde? Aqui, né? Então eu posso ganhar uma coisa ou outra, e posso ganhar as duas. O ou diz que isso é possível a partir dessa tabela verdade, não é não? De fato, professor. Então, a partir do momento que eu falo dar-te-ei um celular ou te darei um relógio, eu vou ter a possibilidade de ganhar o celular e não ganhar o relógio, ganhar o relógio e não ganhar o celular, ou ganhar os dois. De fato. Mas perceba que esse ou aqui, esse ouzinho nessa outra frase, vai mudar o rumo da frase. Por quê? Quando eu falo eu ou te darei um celular ou te darei um relógio, subentende-se o que, gente? Que eu estou excluindo a possibilidade de você ganhar os dois. Tá vendo? Quando eu botei aqui uma coisa ou outra, aqui em cima. Quando eu falo ou te darei um celular ou te darei um relógio. Ou seja, você vai ganhar ou uma coisa ou outra. Certo? E é agora que a gente vai ver a diferença da tabela verdade passada. A gente tem o quê? Duas proposições. Né? A gente vai saber que tem 4 linhas, então a gente vai ter 4 possibilidades. O que eu falei para vocês? Eu posso já colocar aqui, né? Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Botar aqui na proposição o quê? VF, VF. Certo? Como a gente já fez lá no início. Beleza. Vamos lá. Se eu digo bem assim, você vai ganhar uma coisa ou outra a partir dessa. Eu vou ganhar os dois? Não, né? Perceba que essa frase, a 2, exclui a possibilidade de você ganhar os dois. Tá? Esse ou aqui exclui a possibilidade. Exclui a possibilidade de eu ganhar os dois objetos, o celular e o relógio. Então, eu posso ganhar os dois? Não, não posso ganhar os dois. Não posso ganhar os dois, então vai ser falso. Se eu ganhar os dois, vai ser o quê? Falso. Eu posso ganhar o celular
e não ganhar um relógio? Sim, posso. Posso não ganhar um celular e ganhar um relógio? Posso. Né? Posso não ganhar os dois? Não. Você vai ganhar um? Tá? Isso aqui é falso. Então, perceba o quê? Qual é a diferença, professor? O que eu quero que vocês percebam? Quando tiver esse conectivo aqui, nas proposições compostas, eu quero que vocês percebam que é uma coisa ou outra. A gente só vai ter valores verdadeiros para a nossa proposição composta se um ou outro for verdadeiro. Se os dois for verdadeiro, é falso. E se os dois for falso, é falso. Para a gente obter um valor lógico verdadeiro, na disjunção inclusiva, que é nessa situação que eu estou colocando para vocês, só se uma das duas proposições for verdadeira. Aí a gente tem um valor lógico verdadeiro. Caso contrário, é falso. Tá certo? Beleza. Entendeu a diferença? Quando tem o ouzinho, a gente tem mais de um valor lógico verdadeiro. Ou seja, a gente vai ter 3 valores lógicos verdadeiros na disjunção inclusiva. Na disjunção exclusiva, a gente só vai ter 2 valores lógicos verdadeiros. Tá certo? Vocês têm que pegar bem essa parte, gente, porque vai facilitar o nosso caminho do curso. Por isso que eu quero que vocês aproveitem essas aulas para vocês ficarem craques nisso. Eu estou colocando isso aqui porque você está vendo como a tabela é construída. Como eu posso fazer a tabela. Tá bom? Beleza. Vamos agora, tabela, na verdade, da condicional. Condicional, gente, é quando tem o quê? Tem que estar no sangue, gente. Esse símbolozinho aqui, aí. Esse conectivo aqui. Que a gente quer dizer, então? A gente quer dizer o quê? Se A, então B. Não foi isso que a gente viu na aula passada? Conectivos? Simbologia é essa, em palavras assim. Tá certo? Vocês têm que se ligar muito. Sim, gente, uma coisa. Quando tiver essa implicação aqui do ladinho, e eu falar, essa setinha, na verdade, eu falar implicação é a mesma coisa de então, tá? Não se assuste, é a mesma coisa. Vamos lá para mais um exemplo. Eu gosto de exemplo, porque eu sei que vocês aprendem com exemplo, tá bom? E aqui a gente vamos praticar isso. A gente sabe que o quê? A estrutura da condicional é o quê? Meu se P, então o quê? Meu se A, então B. Tá? Então, agora, falando das proposições, eu trouxe a seguinte proposição para vocês. Se nasci em Irecê, então sou baiano. De fato, né? Se isso, então isso. Nasci em Irecê, então sou baiano. A gente sabe o quê? Tem 2 proposições, né? Uma aqui e uma aqui. A gente vai ter o quê? No P aqui. A gente vai ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui como? VF, VF. As possibilidades, né? Dos valores lógicos possíveis. Beleza. Vamos analisar aqui comigo. Se nasci em Irecê, então eu sou baiano. Beleza. Irecê fica onde? No estado da Bahia. Então, eu posso nascer em Irecê e ser de outro estado? Não. Então, se eu nasci em Irecê, eu sou baiano. Então, isso aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Certo? Tem como, gente, eu nascer em Irecê e não ser baiano, se Irecê fica na Bahia? Acho que não, né? Então, o valor lógico da implicação aqui vai ser como? Falsa. Não tem como ser verdadeiro. Como é que eu vou nascer em Irecê e ser mineiro? Não tem como, né? Impossível isso. Né? Geograficamente falando, é impossível. Beleza. Eu posso não nascer em Irecê e ser baiano? Posso. Posso nascer em qualquer outra cidade da Bahia e ser baiano. Então, eu posso sim. Se eu posso, então isso aqui pode ser verdadeiro. Por que não? Eu não nascer em Irecê e ser baiano. Eu posso nascer em outra cidade qualquer da Bahia e ser baiano. Beleza. Eu posso não nascer em Irecê e não ser baiano? Óbvio, professor. Não só tem Irecê para nascer, não. Não só tem
Não só posso ser baiano, não. Beleza, então isso aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Ou seja, eu estou pegando a situação se, então, se isso acontece, então isso acontece. Se A acontece, B acontece. Se nascer em C, então sou baiano. O que é que eu quero que vocês percebam aqui, gente? Quando tiver essa simbologia aqui, esse conectivo, na tabela verdade, a gente só vai ter valor falso quando for verdadeiro, implicando uma coisa falsa. Se for verdadeiro, então verdadeiro, beleza, vai ser verdadeiro, né? Se eu tenho uma proposição falsa, eu posso sim, por consequência, ter um valor lógico verdadeiro, posso. Ou seja, o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Na implicação, na condicional, o único valor falso que eu vou ter é Vera Fischer. Eu quero que vocês lembrem disso. Olha. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Quando vocês veem a implicação, apenas nesse caso vai ser valor falso. No restante das possibilidades, todos a gente vai ter um valor lógico verdadeiro. Beleza? Eu quero que vocês tenham isso na mente. Eu quero que vocês vão aprender. Vocês vão aprender com esses exemplos. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão aprender. Viu? Vocês vão ficar craques na hora da prova. Vocês não vão errar a questão assim. Vamos lá falar sobre as proposições associadas a uma condicional, tá? Isso aqui é importante, gente, vocês saberem também. Vou botar aqui até como observação, tá? A partir da condicional P e Q, podemos obter outras condicionais. Q implica P, a gente denomina de recíproca de P implica em Q. Implica quando eu estou dizendo assim, então, viu, gente? Aqui é a condicional. Eu posso ter que não P implicando em não Q é a proposição contrária de P implica Q. E a proposição não Q implicando em P e não P denomina-se de contrapositiva de P e Q. Tá? Eu vou trazer a tabela verdade para vocês agora dessas 4 situações. A partir da condicional P e Q, P implica Q, a gente vai ter a recíproca, a contrária e a contrapositiva. Tá bom? A tabela verdade dessas 4 proposições vai ficar como? A gente já sabe, né? Que é a proposição da condicional aqui, da implicação. A gente vai ter o quê? Apenas valor falso quando for Vera Fischer é falsa. Aqui, aí. Apenas quando eu tiver uma proposição verdadeira implicando numa falsa. Vai ser falso. O restante das possibilidades vai ser o quê? Verdadeiro. Já dividi aqui, né, professor? Verdade, verdade. Falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. As possibilidades, porque a gente tem sempre 2 proposições, tá bom? Aí a gente vai analisar, professor, não Q e não P. Não Q e não P o quê? O que é verdade? A negação de verdade é falso. A negação de falso é verdade. Beleza? Isso eu falei anteriormente também na aula passada. Vocês têm que estar craques nisso, gente. Se eu pegar negar Q implicar em não P, a gente vai ter o quê? Apenas quando a gente vai ter valor falso apenas quando eu negar que, né? Aqui a negação de P aqui nesse ponto aqui vai ser verdadeiro e aqui vai ser falso. Ou seja, Vera Fischer de novo, né? Então vai ser falso apenas nessa parte. O restante vai ter que ser tudo verdadeiro. Fazem a implicação não Q implicando em não P. Verdadeiro, aqui ia ficar Q, falso. Falso, implica em falso, da verdade. É falso, ia ficar o que aqui? Verdadeiro. Aqui vai ficar o quê? Falso. Vera Fischer. Vera Fischer é o quê? Falso. Como está aqui. Verdadeiro. Negação do verdadeiro, falso. Implicando em verdadeiro. Então, isso aqui vai ter o quê? Falso, verdadeiro. E assim em diante, a gente vai ter que verdadeiro. Quando a gente fazer Q implica P, aí vai ficar o quê? Apenas aonde que vai ser falso agora? A gente vai pegar essas 2 colunas aqui. Essas 2 aqui, embaixo. Vai ser apenas onde falso? Vera Fischer de novo. Q implicando em P. Aqui, ó.
Verify. Vai ser apenas essa terceira coluna, tá vendo? Essa aqui. O restante vai ser todo o quê? Verdadeiro. Implicação. Como a gente acabou de ver. Não P implica em não Q. A gente vai pegar e negar. Nega P. Qual o momento que vai ter valor na implicação falso? Verify. Por quê? Quando eu negar essa aqui, vai o quê? Vai ficar... Essa aqui vai ficar falso. Não, negando P vai ficar verdadeiro. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Quando eu nego P, F vai ficar o quê? Verdadeiro, implicando o quê? Em falso. Verify é o quê? Falso. Por isso que aqui vai ser falso. O restante vai ser tudo verdadeiro. Vocês podem fazer aí para testar. Viu? Professor, a gente percebeu uma coisa aqui. Por que que a gente percebeu? Deixa eu despoluir aqui, tá? O que que a gente percebeu? Que essa tabela, essas duas aqui são idênticas e essas aqui são idênticas. Lá na frente a gente vai estudar uma parte de equivalências de proposições lógicas. O que que a gente vai ver? Que quando eu faço P implica em Q, quando eu negar P implicando em P, vai ser a mesma coisa. Perceba que as duas tabelas são iguais. Então, lá na frente a gente vai perceber que isso aqui é uma equivalência lógica. Ah, professor, essa aqui também são equivalentes. Estas duas são iguais. De fato, são idênticas à tabela verdade. Os valores lógicos são iguais. Tá vendo? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Mas por quê? Porque se você perceber, Q implica P. Quem seria a contrapositiva? Não P implica em não Q. Então é por isso que essas duas são iguais. Lá na frente a gente vai estudar uma parte chamada equivalências lógicas. E é por causa disso aqui. Porque as tabelas verdades da implicação e da sua contrapositiva sempre vai ser iguais. Tá? Lá na frente eu vou comentar sobre isso. Certo? Professor, tem a tabela da bicondicional também? Tem. A bicondicional é aquele conectivo lá, gente. Que eu faço o quê? Essas duas setinhas. Essas duas setinhas querem me dizer o quê? Se. E somente se. Ou seja, símbolo, palavra. Quer dizer, isso aqui quer dizer a mesma coisa, mas a gente tem que estar no sangue. O símbolo e em palavras o que o símbolo quer dizer. Tá? A gente diz que aqui é uma bicondicional ou uma biimplicação. Tá? A gente pode denominar dessas duas formas. Ela apresenta o conectivo se somente se, como eu já falei acima, separando duas sentenças, que pode ser entendido como uma biimplicação. Né? Foi o que eu acabei de falar. Ou seja, na biimplicação entre duas proposições, a gente só vai ter valor lógico quando as duas proposições for verdadeira ou as duas proposições for falsa. Tá? Na biimplicação a gente só vai ter essas duas situações. Ou são os dois valores lógicos iguais, porque o resto vai dar tudo valor lógico falso. Beleza? Ou as duas proposições é verdadeira ou as duas proposições é falsa. Tá? Como eu sou um professor que gosta muito de exemplo, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês, não vai ser diferente não. Tá? A gente também quer dizer, gente, esse símbolo aqui, é importante falar, que a gente está dizendo que as duas proposições são equivalentes. Tá? São equivalentes. E se acontecer de chegar também outra nomenclatura? Se P, se somente se Q. Aqui tem uma vírgula, tá? Se é necessário, P acontece, então é necessário e suficiente que Q acontece. Tem essa nomenclatura também. Não se assuste, porque a gente pode falar de várias formas, beleza? Estou trazendo aqui algumas que a gente pode encontrar pelo caminho. Vamos lá. Eu trouxe um exemplo para vocês. E chamei uma proposição P dizendo 24 é múltiplo de 3. Isso aqui é verdade? É. 24 é múltiplo de 3. Tá? Beleza. A gente tem aqui 6 é ímpar? Não. A gente tem que o quê?
6 não é ímpar. Agora vamos lá. Vamos montar a biimplicação. P, bicondicional com Q. P, 24 é múltiplo. Se somente se 6 é ímpar. Tem alguma coisa a ver, gente? 24 ser múltiplo de 3 e a gente ter 6 ímpar? Não, isso é falso. Porque, tipo, não tem nada a ver. Porque 24 é múltiplo de 3, então 6 vai me tornar ímpar? Não, não tem lógica um negócio desse. Beleza? Não tem. Porque como 24 ser múltiplo de 3, então é necessário e suficiente para 6 ser ímpar? Não. Então isso aqui tem um valor lógico bem falso aqui. Está bem grande para vocês darem uma situação. Vamos ver outra situação. P é múltiplo de 3. Verdade. Chamei de P de novo aqui. E chamei Q igual 6 é par. Opa, 6 é par. Beleza, verdade. Vamos lá montar a minha biimplicação. 24 é múltiplo de 3, se somente se 6 é par. Isso é o quê? Um valor lógico verdadeiro. Verdadeiríssimo. Por quê? 24 ser múltiplo de 3 é necessário e suficiente que 6 seja par. É equivalente. 6 é par, eu posso implicar que 24 é múltiplo de 3. Perceba o quê? O que eu quero que vocês percebam na bicondicional? Só vamos ter valores verdadeiros quando ambas são verdadeiras, está aqui, ou quando ambas são falsas. Quando uma ser falsa e outra ser verdadeiro, tem um valor não, lógico falso. Ou as duas é verdadeiro ou as duas é falso para a gente ter um valor lógico verdadeiro, tá bom? Os exemplos que eu trouxe para vocês explanam bem isso, tá? Vamos lá para a nossa tabela verdade. Professor, o senhor gosta de tabela verdade? Sim. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque é importante vocês saberem o porquê dessas tabelas verdade ser assim. O porquê dos valores lógicos, tá bom? Vamos lá. Isso aqui pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Mas a gente já sabe montar, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza. A minha bicondicional, né? Pense somente isso aqui. O que eu falei? A gente só vai ter valor lógico verdadeiro quando? Verdade, verdade. Então aqui a gente vai ter uma verdade. Porque P tem um valor lógico verdadeiro e Q também nessa situação. Agora P tem um valor lógico verdadeiro e Q tem um valor lógico falso. Então isso aqui não é suficiente para a gente ter uma veracidade. Então é falso. A mesma situação se P for falso e Q são verdadeiros. Isso aqui tem um valor falso. As duas são falsas. Isso aqui tem um valor lógico verdadeiro, tá? O que eu quero que vocês encontrem, gente? Quando vocês veem uma bicondicional, você já vai dizer, opa, o professor Rodrigo falou que a gente só tem uma biimplicação, a gente só tem uma bicondicional entre duas proposições simples, se ambas for verdadeiras ou se ambas tiverem valores lógicos falsos, tá bom? Pronto. Aqui a gente viu o quê? Resumo. O resumo de hoje é o quê? Conjunção. Conjunção, aquele símbolo do izinho, que quer dizer i. É verdadeira, se somente se, quando ambas as proposições são verdadeiras. Lembra do exemplo do quê? Da caipirinha. Eu só consigo fazer caipirinha com limão e cachaça. Somente. Beleza? A disjunção vai ser apenas falsa quando ambas as proposições ser falsas. Então, quando uma ou outra ser verdadeira e ambas serem verdadeiras, desculpa, vai ser verdadeiro. Somente vai ser falsa quando ambas as proposições são falsas. Disjunção, a gente tem aquele conectivos ou aqui entre a minha proposição composta, entre duas proposições simples da minha proposição composta. Disjunção exclusiva, professor. Aquele que tem um tracinho embaixo do ou. Isso mesmo. Ela é verdadeira quando as proposições tiverem os valores lógicos distintos. Ou seja, quando uma for verdadeira e a outra for falsa. Quando a outra for falsa e a outra ser verdadeira. Entendeu? De resto, é tudo falso. Vamos lá. Condicional. Condicional, quando eu falo o quê? Isso aqui. Quando tem esse símbolozinho entre
Duas proposições simples. O que que a gente tem? Ela é falsa apenas quando é verdadeira, uma proposição, e a outra é falsa. A gente lembra o quê? Vera Fischer é falsa. Aquela atriz da Globo mesmo que eu tô falando, tá? Vocês sempre vão lembrar disso quando vocês veem a implicação. Vera Fischer é falsa. Tá certo? Ou seja, a gente só vai ter valor lógico falso quando uma proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Tá certo? E na bicondicional, que a gente acabou de ver, quando tem esse símbolozinho aqui, né? Vai ser o quê? Ela é verdadeira somente quando as proposições possuem valores lógicos iguais. Ou as duas proposições são verdadeiras, ou as duas proposições são falsas. Tá bom? Esse resuminho aqui, aí. A tabela verdade foi para explanar esse resumo aqui para vocês. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Pode botar um asteriscozinho aí. Agora eu não quero que vocês decorem. Por isso que eu trouxe situações do nosso dia a dia, para vocês perceberem a lógica da coisa. Para vocês perceberem o porquê dos valores lógicos da conjunção, da disjunção exclusiva, da condicional e da bicondicional. É isso que eu quero que vocês saibam. Não vamos decorar nada aqui. Eu quero que vocês aprendam. Tá? E quando chegar a prova, eu quero que vocês acertando essas questões tudo aí, porque essa parte de raciocínio lógico são muito, muito, muito importantes. Esse início aqui, bem delicado, mas se vocês certinhas, vocês vão chegar matando a pau nas questões do concurso de vocês. Tá? Observação importante. Podemos analisar as tabelas verdade dos conectivos estudados até aqui, né? E observar que estes apresentam semelhanças com contingência. Eu vou falar para vocês o que é uma contingência, o que é uma contradição e o que é uma tautologia. Tá? Vocês não se assustem quando vocês verem esses nomes. Por quê? Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. São exemplos de contingências. Professor, por que elas são contingências? Porque elas aparecem na minha bimplicação aqui, aparecem valores na última coluna aqui da tabela verdade, valores falsos e verdadeiros, tá? Aqui, do mesmo jeito, ó. Valores falsos e verdadeiros. Isso é um exemplo de uma contingência. Valores falsos e verdadeiros, tá certo? Do mesmo jeito. Ah, professor, então, o que é uma contingência é isso? E o que é uma tautologia e o que é uma contradição? Isso são exceções, tá, gente? E elas não são muito comuns. Podem cair na prova? Podem cair na prova, é importante vocês saberem, certo? Professor, uma tautologia vai ser o quê? A bimplicação só seria uma tautologia se isso aqui tivesse só valores verdadeiros aqui. Na última coluna, tivesse só números, valores lógicos verdadeiros. As tautologias, sempre que lhe der uma situação envolvendo tabela verdade, e a última coluna, que é tipo aqui, a última coluna que eu falo é a minha proposição composta, que nesse caso aqui seria condicional. A gente sabe que tipo, não são todos verdadeiros, né? Como a gente já fez. Mas vamos supor que fosse tudo verdadeiro, então isso aqui seria uma tautologia. Como tem valores verdadeiros e falsos, é uma contingência, certo? Professor, e se fosse contradição, o que seria? Somente se na minha última aqui, na minha última tabela, na minha última parte aqui dessa tabela verdade, a gente tivesse só valores resultados em falsidade. Isso aqui seria uma negação. Tá certo? Em vez de verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, tivesse só valores lógicos falsos. Isso seria o quê? Uma negação. Tá? É importante você saber, mas pode cair na prova, pode cair, e é bom vocês saberem essas coisinhas, tá? Resumindo, o que é uma tautologia, gente? Proposição composta, certo? Cuja tabela verdade só apresenta valor lógico verdadeiro. Ou seja, a minha proposição composta, né, é sempre o resultado lógico. Então, vai apresentar somente valor lógico verdadeiro. Se for uma contradição,
A proporção composta que usei a tabela verdade só apresenta o valor falso. Na última coluna, tá? A última coluna sempre vai ser minha proporção composta. Tá? A gente analisa as proporções simples e resulta numa composta. Sempre assim. Na contingência, proporção composta que apresenta a tabela verdade com valores lógicos verdadeiro e falso. Viu, né? Que na conjunção, disjunção, implicação e bicondicional, na condicional e bicondicional, na última coluna a gente sempre teve o quê? Valores verdadeiros ou falsos. E a gente viu as situações onde é verdadeiro e a gente viu as situações onde seria falso. Tá bom? Gente, hoje a gente fez isso para vocês, que foi o estudo da tabela verdade. Isso é bastante importante, então a gente quer que vocês estudem bastante essa parte, foquem um pouco nessa parte. A aula anterior é muito importante, porque a aula anterior é uma base para essa, tá? A gente familiarizou, ele quase não sai, os conectivos. Para usar aqui, a gente já usou proporções simples, composta, para a gente chegar nesse estudo. Então, para a gente ter esse estudo, a gente estudou anteriormente o quê? Lógica proposicional e os conectivos, que são muito importantes. Vocês viram, né? O tempo todo a gente fala proposição composta, os conectivos, valores lógicos. Entendeu? Um abraço para vocês, que vocês fiquem todos bem. E vamos lá arrumar a aprovação de vocês, tá? Motivação concurso. Essa é a hora de você passar no seu concurso. Abraço a todos. Em todos.